Você já parou para refletir sobre o impacto que suas palavras têm no reino espiritual? Muitos de nós, cristãos, passamos nossos dias proferindo frases e expressões sem perceber que cada sílaba carrega o potencial de abrir ou fechar portas nos céus. As palavras que saem de nossa boca têm o poder de invocar a presença transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Mas poucos de nós realmente compreendemos ou utilizamos esse dom extraordinário. Como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este versículo nos revela uma verdade profunda. Deus está esperando que o chamemos, que usemos nossas vozes para convidar sua presença. Mas quantos de nós realmente sabemos como fazer isso de maneira eficaz? Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada de descoberta e transformação. Vamos explorar as palavras específicas, fundamentadas nas Escrituras, que têm o poder de invocar o Espírito Santo e revolucionar nossa vida espiritual. Estas não são fórmulas mágicas ou encantamentos, mas expressões de fé, humildade e confiança que alinham nosso coração com o de Deus. Prepare-se para desvendar os segredos de uma linguagem que poucos cristãos dominam, mas que tem o potencial de mudar não apenas sua vida, mas também o mundo ao seu redor. Você está pronto para descobrir como suas palavras podem se tornar um canal direto para a manifestação do poder e da presença do Espírito Santo? Vamos juntos desbravar este caminho, aprendendo a falar a língua do céu e a experimentar uma nova dimensão de intimidade com Deus. O Espírito Santo está esperando para se mover de maneiras extraordinárias em sua vida. Tudo começa com as palavras que você escolhe dizer. Está pronto para dar o primeiro passo? Você já parou para refletir sobre o poder que suas palavras têm no reino espiritual? Muitos cristãos subestimam a importância das palavras que proferem diariamente, sem perceber que elas podem ser a chave para invocar a presença transformadora do Espírito Santo em suas vidas. Como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esta verdade bíblica nos desafia a considerar: será que as palavras que você profere diariamente estão convidando ou afastando o Espírito Santo da sua vida? Vivemos em um mundo onde o barulho constante e as distrações infinitas podem facilmente nos afastar da presença de Deus. Muitos cristãos se sentem desconectados, lutando para experimentar a realidade do poder do Espírito Santo em seu cotidiano. Você já se perguntou por que, às vezes, suas orações parecem não ultrapassar o teto? Ou por que você se sente espiritualmente seco, mesmo frequentando a igreja regularmente? O problema está muitas vezes em nossa linguagem. Usamos palavras sem pensar, deixando que expressões negativas, reclamações e até mesmo maldições escapem de nossos lábios. Esquecemos que cada palavra que pronunciamos tem o potencial de abrir ou fechar portas no reino espiritual. Como filhos de Deus, somos chamados a falar vida, bênção e verdade. Mas quantas vezes nos pegamos falando morte, derrota e mentira? Imagine por um momento que suas palavras são como sementes. Cada vez que você fala, está plantando algo em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Que tipo de colheita você está preparando com suas palavras? São sementes de fé, esperança e amor? Ou são sementes de dúvida, medo e amargura? O profeta Jeremias nos traz uma promessa poderosa no capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este versículo nos lembra que Deus está esperando que o invoquemos, que usemos nossas palavras para chamar sua presença. Mas quantos de nós realmente sabemos como fazer isso de maneira eficaz?
Muitos cristãos se sentem intimidados ou inseguros sobre como orar ou falar de uma maneira que realmente invoque a presença do Espírito Santo. Talvez você já tenha se perguntado: existem palavras específicas que devo usar? Como posso ter certeza de que estou falando de acordo com a vontade de Deus? Essas dúvidas são comuns e podem nos impedir de experimentar plenamente o poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. A boa notícia é que Deus não nos deixou sem direção. Ele nos deu sua palavra como um guia, um manual para aprender a linguagem do céu. As Escrituras estão repletas de exemplos de como podemos usar nossas palavras para invocar a presença de Deus, para liberar seu poder em nossas circunstâncias e para alinhar nossos corações com sua vontade. Neste vídeo, vamos explorar juntos as palavras que verdadeiramente invocam o Espírito Santo, palavras que muitos cristãos conhecem, mas poucos realmente praticam em seu dia a dia. Vamos descobrir como podemos transformar nossa linguagem comum em uma poderosa ferramenta espiritual, capaz de abrir o céu sobre nossas vidas e trazer a manifestação tangível da presença de Deus. Prepare-se para uma jornada de descoberta e transformação. À medida que avançamos, você aprenderá não apenas quais palavras usar, mas também como usá-las com fé, humildade e propósito. Você descobrirá o poder da gratidão, do louvor, do perdão e da confissão de fé. Mais do que isso, você aprenderá a cultivar um coração que naturalmente produz palavras que atraem o Espírito Santo. Esta não é apenas mais uma lição sobre o poder das palavras positivas. É um convite para entrar em uma nova dimensão de sua caminhada com Deus, onde cada palavra que você fala se torna uma oportunidade de experimentar mais profundamente a presença e o poder do Espírito Santo. Você está pronto para descobrir as palavras que poucos cristãos dizem, mas que têm o poder de transformar sua vida espiritual? Vamos começar esta jornada juntos, abrindo nossos corações e nossas bocas para as palavras que verdadeiramente invocam o Espírito Santo. Ao mergulharmos mais profundamente neste tema, é crucial compreendermos a natureza espiritual das palavras que proferimos. Jesus, em sua sabedoria infinita, nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Esta afirmação nos convida a uma reflexão profunda sobre o peso espiritual de cada palavra que sai de nossa boca. Considere por um momento, cada palavra que você pronuncia é como uma vibração no universo espiritual. Assim como uma pedra lançada em um lago cria ondulações que se espalham, suas palavras criam ondas no reino espiritual que afetam não apenas você, mas também aqueles ao seu redor e até mesmo o ambiente espiritual em que você vive. Você já parou para pensar no impacto que suas palavras têm, não apenas no mundo físico, mas também no reino invisível? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, nos orienta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Esta instrução não é apenas um conselho para uma boa comunicação, mas uma chave para entender como podemos alinhar nossa fala com a vontade de Deus e, assim, invocar a presença do Espírito Santo. Quando falamos palavras que promovem edificação, estamos essencialmente cooperando com o Espírito Santo em sua obra de transformação e crescimento. Imagine suas palavras como ferramentas nas mãos do grande arquiteto, ajudando a construir o reino de Deus na terra. Cada palavra de encorajamento, cada expressão de fé, cada declaração de verdade bíblica é como um tijolo colocado na construção de uma realidade espiritual mais robusta. Por outro lado, quando permitimos que palavras negativas, críticas destrutivas ou expressões de dúvida dominem nossa fala,
estamos inadvertidamente criando barreiras à obra do Espírito Santo. É como se estivéssemos construindo muros que bloqueiam o fluxo da graça divina em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Você já percebeu como o ambiente espiritual pode mudar drasticamente dependendo do tipo de conversa que está acontecendo? O rei Salomão, em sua sabedoria divina, escreveu no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20: "Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará." Esta metáfora poderosa nos lembra que nossas palavras não apenas afetam o mundo exterior, mas também moldam nossa realidade interior. O que você tem comido das palavras que profere? Tem se alimentado de fé e esperança ou de medo e desânimo? Ao invocarmos o Espírito Santo através de nossas palavras, estamos essencialmente alinhando nossa vontade com a vontade de Deus. É um ato de submissão e parceria com o divino. O profeta Isaías captou belamente esta dinâmica no capítulo 55, versículo 11, onde Deus declara: "Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei." Quando falamos palavras alinhadas com a palavra de Deus, estamos participando deste ciclo divino de criação e realização. Reflita sobre os momentos em que você experimentou uma manifestação tangível da presença do Espírito Santo. Não foram frequentemente precedidos ou acompanhados por palavras de fé, louvor ou oração fervorosa. Há uma conexão inegável entre nossa expressão verbal e nossa experiência espiritual. O Espírito Santo, em sua natureza gentil, muitas vezes responde ao convite de nossas palavras. Contudo, é importante lembrar que não se trata de uma fórmula mágica ou de um conjunto de palavras que, quando pronunciadas, automaticamente invocam o Espírito Santo. Trata-se antes de cultivar um coração alinhado com Deus, do qual naturalmente fluem palavras que atraem sua presença. Como Jesus nos ensinou no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. "O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca." Assim, ao buscarmos invocar o Espírito Santo através de nossas palavras, somos chamados a uma transformação mais profunda. Não é apenas uma questão de mudar nosso vocabulário externo, mas de permitir que o Espírito Santo renove nossa mente e purifique nosso coração. É um convite para uma jornada de alinhamento total com a vontade de Deus, onde nossas palavras se tornam um reflexo autêntico de um coração transformado pela graça. À medida que avançamos, vamos explorar práticas específicas e palavras poderosas que podem nos ajudar a cultivar esta linguagem do Espírito. Prepare-se para descobrir como pequenas mudanças em sua fala diária podem abrir portas para experiências profundas com Deus, transformando não apenas sua vida espiritual, mas impactando todo o ambiente ao seu redor com a presença tangível do Espírito Santo. Agora que compreendemos o poder espiritual de nossas palavras, vamos explorar exemplos práticos e histórias inspiradoras que ilustram como as palavras certas podem verdadeiramente invocar a presença do Espírito Santo. Estas narrativas não são apenas relatos, mas testemunhos vivos do poder transformador que reside em nossas bocas quando alinhadas com a vontade de Deus. Considere a história de Maria, uma jovem mãe que lutava contra a ansiedade crônica. Ela frequentava a igreja regularmente, mas sentia-se espiritualmente seca e distante de Deus. Um dia, seu pastor a desafiou a substituir suas palavras de preocupação por declarações de fé baseadas nas Escrituras. Maria começou a proclamar diariamente: "Não andarei ansioso por coisa alguma, mas em tudo,
Pela oração e súplicas e com ação de graças apresentarei meus pedidos a Deus, parafraseando Filipenses, capítulo 4, versículo 6. No início, Maria se sentia estranha, como se estivesse apenas repetindo palavras, mas à medida que persistia, algo começou a mudar. Ela notou uma paz crescente em seu coração, uma sensação tangível da presença do Espírito Santo, consolando-a em momentos de ansiedade. Após algumas semanas, Maria percebeu que não apenas suas palavras haviam mudado, mas sua perspectiva e sua experiência da realidade também. Ela testemunhou como o simples ato de alinhar suas palavras com a verdade bíblica abriu as portas para uma manifestação poderosa do Espírito Santo em sua vida. Outro exemplo inspirador vem de João, um empresário que enfrentava uma crise financeira devastadora. Pressionado por dívidas e à beira da falência, João encontrou-se murmurando e reclamando constantemente, focando apenas nos problemas. Um amigo, percebendo sua luta, o lembrou das palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Inspirado por esta passagem, João decidiu mudar radicalmente sua fala. Em vez de reclamar das dificuldades, ele começou a declarar em voz alta: Deus é meu provedor. Ele supre todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Ele fazia isso várias vezes ao dia, especialmente quando confrontado com contas ou notícias desanimadoras. Gradualmente, João notou uma mudança não apenas em sua atitude, mas também em suas circunstâncias. Oportunidades inesperadas começaram a surgir. Ideias criativas para novos negócios fluíam e ele experimentou uma paz sobrenatural mesmo em meio à tempestade financeira. O mais notável foi como João começou a sentir a presença tangível do Espírito Santo, guiando suas decisões e abrindo portas que pareciam fechadas. Ele testemunhou em primeira mão como suas palavras de fé criaram um ambiente propício para a intervenção divina. Há também a história comovente de Ana, uma mulher que lutava para perdoar um membro da família que a havia magoado profundamente. Por anos, ela carregou amargura e ressentimento, e suas palavras refletiam essa dor. Sua vida espiritual estava estagnada, e ela se sentia distante de Deus. Durante um retiro de oração, Ana foi desafiada a praticar o perdão, não apenas em seu coração, mas também com suas palavras. Com lágrimas nos olhos, Ana começou a declarar em voz alta: Eu escolho perdoar, assim como Cristo me perdoou. Libero toda a amargura e peço que o amor de Deus flua através de mim. No início, essas palavras pareciam vazias e forçadas. Mas à medida que ela persistia, dia após dia, algo extraordinário começou a acontecer. Ana sentiu como se um peso estivesse sendo levantado de seus ombros. Ela experimentou uma liberdade e uma alegria que não sentia há anos. O mais surpreendente foi como essa mudança em suas palavras abriu caminho para uma nova intimidade com o Espírito Santo. Ana relatou momentos de adoração, onde sentia a presença de Deus de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Suas orações ganharam uma nova profundidade e poder, e ela começou a ver respostas miraculosas em várias áreas de sua vida. Estes exemplos ilustram vividamente como nossas palavras podem criar um ambiente propício para a obra do Espírito Santo. Eles nos mostram que invocar o Espírito Santo através de nossas palavras não é uma prática mística ou complicada, mas um ato de fé e obediência acessível a todos os crentes. Reflita por um momento, como você pode aplicar esses princípios em sua própria vida? Que áreas de sua fala precisam ser alinhadas com a verdade de Deus?
Imagine o impacto que você poderia ter em sua família, seu local de trabalho ou sua comunidade se começasse a usar suas palavras de maneira consciente e poderosa para invocar a presença do Espírito Santo. Lembre-se, estas histórias não são exceções, mas exemplos do que é possível quando tomamos a sério o poder de nossas palavras. O Espírito Santo está esperando para se mover poderosamente em sua vida. Suas palavras podem ser o catalisador para uma nova temporada de avivamento pessoal e transformação espiritual. Você está pronto para começar esta jornada de descoberta e poder através das palavras que invocam o Espírito Santo? Agora que vimos exemplos inspiradores de como as palavras podem invocar o Espírito Santo, vamos explorar práticas concretas que podem transformar nossa fala diária em um poderoso instrumento espiritual. Estas não são meras técnicas, mas disciplinas espirituais que, quando praticadas consistentemente, têm o poder de revolucionar nossa experiência com Deus. A primeira prática transformadora é a oração intencional. Muitas vezes, nossas orações se tornam rotineiras ou superficiais. Mas quando abordamos a oração com intencionalidade, focando em palavras que alinham nosso coração com o de Deus, criamos um canal aberto para o movimento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos instrui em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Comece seu dia com uma oração deliberada, convidando o Espírito Santo para guiar suas palavras. Você pode dizer algo como: Espírito Santo, eu te convido para preencher minha boca hoje. Que cada palavra que eu fale seja um reflexo do seu amor e verdade. Esta simples prática estabelece uma intenção espiritual para o seu dia, criando um ambiente propício para a presença contínua do Espírito Santo. A segunda prática é a meditação nas Escrituras. Quando meditamos na Palavra de Deus, não apenas lemos, mas internalizamos e falamos as verdades bíblicas. O salmista declara no Salmo 119, versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escolha versículos que falam a sua situação atual e passe tempo meditando neles, falando-os em voz alta. Por exemplo, se você está enfrentando medo, medite em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Repita este versículo várias vezes ao dia, permitindo que as palavras saturem sua mente e seu espírito. Você notará uma mudança gradual em sua perspectiva e na atmosfera ao seu redor, à medida que alinha suas palavras com a verdade de Deus. A terceira prática transformadora é o louvor consciente. O louvor não é apenas cantar hinos na igreja, mas uma atitude constante de gratidão e adoração, expressa através de nossas palavras. O Salmo 34, versículo 1, nos exorta: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Pratique expressar louvor a Deus em todas as circunstâncias, mesmo nas dificuldades. Comece seu dia declarando as qualidades de Deus. Senhor, Tu és fiel, amoroso e todo-poderoso. Eu te agradeço por Tua presença em minha vida. Este hábito não apenas invoca a presença do Espírito Santo, mas também transforma sua perspectiva, ajudando-o a ver as situações através das lentes da fé. A quarta prática é a confissão positiva. Isto não significa negar realidades difíceis, mas escolher falar palavras de fé e esperança em todas as situações. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, lemos: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Pratique substituir declarações negativas por afirmações baseadas na verdade bíblica. Por exemplo, em vez de dizer, eu nunca vou superar este problema,
Declare: com Deus, todas as coisas são possíveis. Ele está trabalhando em meu favor, mesmo quando não posso ver. Esta prática não apenas muda sua perspectiva, mas também cria um ambiente de fé que atrai a operação do Espírito Santo. A quinta prática é o uso intencional de palavras de graça. Efésios, capítulo 4, versículo 29, nos instrui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Faça um esforço consciente para falar palavras que edificam, encorajam e trazem vida aos outros. Pratique oferecer pelo menos um elogio ou palavra de encorajamento a alguém todos os dias. Você ficará surpreso com como esta prática não apenas abençoa os outros, mas também cria uma atmosfera onde o Espírito Santo pode se mover livremente. Por fim, adote a prática do silêncio intencional. Às vezes, invocar o Espírito Santo significa saber quando ficar quieto. Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos aconselha: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Reserve momentos de silêncio em seu dia para escutar a voz suave do Espírito Santo. Comece com períodos curtos de silêncio, talvez 5 minutos pela manhã, e aumente gradualmente. Use este tempo para acalmar sua mente, focar em Deus e estar aberto à sua direção. Muitas vezes, é no silêncio que ouvimos mais claramente a voz do Espírito Santo. Ao incorporar estas práticas em sua vida diária, você criará um ambiente propício para a manifestação contínua do Espírito Santo. Lembre-se, a transformação não acontece da noite para o dia. É um processo que requer paciência, persistência e graça. Mas à medida que você persevera, verá uma mudança notável, não apenas em suas palavras, mas em toda a sua experiência espiritual. Comece hoje mesmo. Escolha uma destas práticas e comprometa-se a implementá-la consistentemente por uma semana. Observe como sua consciência da presença do Espírito Santo aumenta e como suas palavras começam a se alinhar mais com o coração de Deus. Você está pronto para esta jornada de transformação através do poder de suas palavras? Para compreendermos profundamente o impacto de nossas palavras na invocação do Espírito Santo, vamos explorar algumas metáforas poderosas que ilustram este conceito de maneira vívida e memorável. Estas imagens não são meros artifícios literários, mas ferramentas que nos ajudam a internalizar verdades espirituais complexas. Imagine suas palavras como sementes. Esta metáfora, enraizada nos ensinamentos de Jesus, nos lembra que cada palavra que falamos é como uma semente plantada em solo fértil. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 30 e 31, Jesus diz: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Assim como uma pequena semente tem o potencial de se tornar uma árvore frondosa, cada palavra que falamos carrega o potencial de produzir frutos abundantes em nossa vida espiritual. Quando falamos palavras alinhadas com a verdade de Deus, estamos plantando sementes de fé, amor e esperança. Estas sementes, nutridas pelo Espírito Santo, crescem e se multiplicam, transformando não apenas nossa vida, mas também impactando aqueles ao nosso redor. Por outro lado, palavras negativas, críticas ou de dúvida são como sementes de ervas daninhas que podem sufocar o crescimento espiritual. Reflita por um momento. Que tipo de jardim você está cultivando com suas palavras? Suas declarações diárias estão plantando um pomar abundante de frutos do Espírito ou um campo de cardos e espinhos? Outra metáfora poderosa é pensar em nossas palavras como chaves. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19, Jesus diz a Pedro:
E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esta imagem nos lembra que nossas palavras têm o poder de abrir ou fechar portas no reino espiritual. Quando falamos palavras de fé, estamos efetivamente girando a chave que abre as portas para a operação do Espírito Santo em nossa vida. Declarações como "Eu confio em ti, Senhor", ou "Tua vontade seja feita", são como chaves mestras que destrancam tesouros celestiais. Por outro lado, palavras de medo, descrença ou rebeldia podem trancar essas mesmas portas, impedindo o fluxo da graça divina. Pense nas áreas de sua vida onde você precisa ver o movimento do Espírito Santo. Que palavra-chave você precisa falar para desbloquear essas situações? Considere também a metáfora de nossas palavras como um rio. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, Jesus declara: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Esta imagem poderosa nos lembra que nossas palavras, quando alinhadas com o Espírito Santo, podem se tornar um fluxo constante de vida, refrescando e renovando tudo o que tocam. Assim como um rio molda a paisagem por onde passa, nossas palavras têm o poder de moldar nossa realidade espiritual. Palavras de louvor, gratidão e bênção são como águas cristalinas que purificam e revigoram. Elas criam um ambiente propício para a presença do Espírito Santo, transformando desertos emocionais em jardins exuberantes. Pergunte a si mesmo: o fluxo de suas palavras está criando um oásis de paz e vida ao seu redor, ou um pântano estagnado de negatividade e morte? Uma última metáfora a considerar é a de nossas palavras como incenso. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, lemos sobre taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esta imagem nos lembra que nossas palavras, especialmente nossas orações, sobem como uma fragrância agradável diante de Deus, atraindo sua presença. Quando falamos palavras de adoração, intercessão e gratidão, estamos essencialmente acendendo um incenso espiritual que preenche a atmosfera com a doce presença do Espírito Santo. Assim como o aroma de incenso pode transformar completamente o ambiente de um lugar, nossas palavras ungidas pelo Espírito podem mudar radicalmente a atmosfera espiritual ao nosso redor. Reflita: que tipo de aroma espiritual suas palavras estão criando em sua casa, seu local de trabalho, sua igreja? Estas metáforas, sementes, chaves, rios e incenso nos oferecem uma compreensão mais profunda e tangível do poder de nossas palavras na invocação do Espírito Santo. Elas nos desafiam a considerar cuidadosamente cada palavra que falamos, reconhecendo seu potencial para criar, abrir, fluir e atrair a presença divina. À medida que você internaliza estas imagens, permita que elas transformem sua consciência sobre o poder de suas palavras. Visualize cada declaração de fé como uma semente sendo plantada, cada oração como uma chave abrindo portas celestiais, cada louvor como um rio de vida fluindo e cada adoração como incenso subindo aos céus. Que estas metáforas inspirem você a cultivar uma linguagem que constantemente convida e sustenta a presença do Espírito Santo em sua vida. Lembre-se, cada palavra que você fala tem o potencial de ser um convite direto para a manifestação do poder e da presença de Deus em sua realidade. Ao buscarmos invocar o Espírito Santo através de nossas palavras, frequentemente nos deparamos com obstáculos emocionais que podem bloquear nossa conexão espiritual. Emoções como medo, insegurança, culpa e raiva muitas vezes se manifestam em nossa fala, criando barreiras invisíveis à presença do Espírito Santo.
Neste capítulo, exploraremos como podemos superar esses obstáculos emocionais, transformando-os em oportunidades para um encontro mais profundo com Deus. O medo, talvez o obstáculo mais comum, frequentemente nos leva a falar palavras de dúvida e descrença. Quantas vezes nos pegamos dizendo, e se der errado, ou eu não sou capaz? Estas declarações, embora pareçam inofensivas, podem efetivamente bloquear o fluxo do Espírito Santo em nossas vidas. Para superar o medo, precisamos conscientemente substituir essas palavras por afirmações de fé. A Bíblia nos lembra constantemente para não temer. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando nos sentimos dominados pelo medo, podemos invocar o Espírito Santo, declarando esta verdade em voz alta. Pratique dizer: Espírito Santo, eu rejeito o medo e abraço a tua paz. Tu estás comigo, me fortalecendo e me guiando. A insegurança é outro obstáculo emocional comum que afeta nossas palavras. Muitas vezes nos comparamos aos outros ou duvidamos de nossa própria capacidade, o que se reflete em nossa fala através de autodepreciação ou falsa humildade. Estas palavras não apenas diminuem nossa autoestima, mas também limitam nossa capacidade de receber e operar nos dons do Espírito Santo. Para superar a insegurança, precisamos alinhar nossas palavras com a verdade de quem somos em Cristo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, lemos: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Declare esta verdade sobre sua vida. Eu sou uma obra-prima de Deus, criado com um propósito divino. O Espírito Santo me capacita para realizar tudo o que Deus planejou para mim. A culpa é um obstáculo particularmente insidioso que pode nos fazer sentir indignos da presença do Espírito Santo. Palavras de autocondenação como "eu não mereço o perdão de Deus" ou "sou um fracasso" criam uma barreira entre nós e a graça divina. Para superar a culpa, devemos nos apegar à verdade do perdão e da redenção oferecidos em Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em vez de palavras de autocondenação, pratique declarar: eu recebo o perdão completo de Deus. O Espírito Santo me purifica e me renova. Sou uma nova criação em Cristo. A raiva, quando não tratada adequadamente, pode se manifestar em palavras amargas e destrutivas, que repelem a presença do Espírito Santo. Tiago, capítulo 1, versículo 20, nos adverte: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Para superar a raiva, precisamos aprender a expressar nossas emoções de maneira saudável e alinhada com o fruto do Espírito. Quando se sentir dominado pela raiva, faça uma pausa antes de falar. Respire fundo e convide o Espírito Santo para guiar suas palavras. Você pode orar: Espírito Santo, acalma meu coração e guia minhas palavras. Ajuda-me a falar a verdade em amor. Pratique substituir palavras de raiva por expressões de compreensão e perdão. A tristeza e a depressão também podem colorir nossas palavras com tons de desespero e desesperança. Declarações como "nada vai mudar" ou "não há saída" podem criar um ciclo negativo que nos afasta da presença consoladora do Espírito Santo. Para superar esses sentimentos, precisamos ancorar nossas palavras na esperança que temos em Cristo. O Salmo 42, versículo 5, nos oferece uma poderosa declaração de esperança. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Em momentos de tristeza, declare em voz alta:
Minha esperança está em Deus. O Espírito Santo é meu consolador e minha força. Esta situação vai passar e eu verei a bondade do Senhor. Lembre-se, superar obstáculos emocionais não significa negar ou suprimir nossos sentimentos. Em vez disso, trata-se de reconhecê-los e processá-los de maneira saudável, permitindo que o Espírito Santo os transforme. À medida que praticamos alinhar nossas palavras com a verdade de Deus, mesmo em meio às emoções difíceis, criamos um canal aberto para a obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Que desafio você enfrenta hoje? Identifique as palavras negativas que têm dominado seus pensamentos e sua fala. Agora, conscientemente, escolha substituí-las por declarações de fé, esperança e confiança no poder do Espírito Santo. À medida que você pratica isto diariamente, você notará uma mudança não apenas em suas emoções, mas também em sua experiência tangível da presença de Deus. Lembre-se, o Espírito Santo é nosso ajudador, nosso consolador e nossa força. Ele está sempre pronto para nos auxiliar na superação de nossos obstáculos emocionais. À medida que convidamos sua presença através de nossas palavras, experimentamos sua obra transformadora em cada área de nossas vidas. Ao buscarmos invocar o Espírito Santo através de nossas palavras, uma das práticas mais poderosas e transformadoras é o cultivo de perspectivas positivas e uma atitude de gratidão. Esta abordagem não apenas muda nossa fala, mas também reorienta nosso coração e mente, criando um ambiente propício para a manifestação tangível do Espírito Santo em nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos oferece um guia valioso para direcionar nossos pensamentos e, consequentemente, nossas palavras. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este versículo nos convida a uma prática intencional de focar no positivo, no edificante e no virtuoso. Começar o dia com declarações de gratidão é uma maneira poderosa de sintonizar nosso espírito com a frequência do Espírito Santo. Antes mesmo de sair da cama, pratique dizer em voz alta: "Obrigado, Espírito Santo, por este novo dia. Sou grato pela vida, pela saúde e pela tua presença constante." Esta simples prática estabelece um tom de positividade e receptividade para o dia que se inicia. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma escolha consciente que fazemos, especialmente em face de desafios. O Salmo 100, versículo 4, nos exorta: "Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome." Quando enfrentamos situações difíceis, podemos escolher focar nas bênçãos em vez dos problemas. Por exemplo, em vez de reclamar sobre o trânsito, podemos dizer: "Sou grato por ter um carro e um emprego para ir." Espírito Santo, usa este tempo para falar comigo. A prática da gratidão não apenas muda nossa perspectiva, mas também cria um ambiente espiritual que atrai a presença do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos instruídos: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Quando expressamos gratidão em todas as circunstâncias, estamos alinhando nossa vontade com a de Deus, abrindo caminho para uma manifestação mais profunda do Espírito Santo. Adote o hábito de fazer uma pausa de gratidão várias vezes ao dia. Pare por um momento e mencione em voz alta 3 coisas pelas quais você é grato naquele instante. Esta prática não apenas reorienta seu foco, mas também cria momentos regulares de conexão com o Espírito Santo ao longo do dia. Além da gratidão, cultivar uma perspectiva positiva envolve reinterpretar situações desafiadoras através das lentes da fé.
O apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras adversidades, escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 28: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta perspectiva nos permite ver oportunidades de crescimento e bênção, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando enfrentar um obstáculo, pratique reformular sua situação em termos positivos. Em vez de dizer, este problema é impossível de resolver, declare, com Deus, todas as coisas são possíveis. Espírito Santo, revela-me a solução que não posso ver. Esta mudança de perspectiva não apenas altera sua atitude, mas também convida o Espírito Santo a operar de maneiras inesperadas em sua situação. O louvor é outra expressão poderosa de positividade que invoca a presença do Espírito Santo. O Salmo 22, versículo 3, nos diz que Deus habita nos louvores de seu povo. Quando escolhemos louvar a Deus, especialmente em meio às dificuldades, criamos um ambiente espiritual que atrai sua presença de maneira tangível. Desenvolva o hábito de iniciar suas orações com louvor, antes de apresentar suas petições. Você pode dizer, Espírito Santo, eu te louvo por tua sabedoria infinita. Tu és poderoso, amoroso e fiel. Não há situação além do teu controle. Este foco inicial no caráter de Deus, em vez de em nossos problemas, alinha nosso coração com sua vontade e nos prepara para receber sua direção. A prática de contar as bênçãos é outra forma eficaz de cultivar uma perspectiva positiva. No final de cada dia, reserve um momento para listar em voz alta 5 bênçãos específicas que você experimentou. Este exercício não apenas aumenta sua consciência da bondade de Deus, mas também treina sua mente para procurar o positivo em todas as situações. Lembre-se, cultivar perspectivas positivas e gratidão não significa ignorar realidades difíceis ou fingir que problemas não existem. Em vez disso, trata-se de escolher conscientemente focar na bondade de Deus e em seu poder para operar em todas as circunstâncias. Esta prática cria um solo fértil em nosso coração para a obra do Espírito Santo. À medida que você incorpora essas práticas em sua vida diária, você notará uma mudança não apenas em suas palavras, mas em toda a sua experiência espiritual. Sua fala se tornará mais alinhada com a natureza do Espírito Santo, cheia de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Desafie-se a manter um diário de gratidão por uma semana, anotando e falando em voz alta pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Observe como esta prática afeta sua consciência da presença do Espírito Santo em sua vida. Você ficará surpreso com a transformação que ocorre quando suas palavras se tornam um canal constante de gratidão e positividade, atraindo e manifestando a presença poderosa do Espírito Santo em cada aspecto de sua jornada. Agora que exploramos a importância de nossas palavras na invocação do Espírito Santo, é crucial entendermos como aplicar esses princípios em nossa vida cotidiana. A verdadeira transformação ocorre quando movemos esses conceitos do reino da teoria para a prática diária. Vamos explorar maneiras concretas de incorporar palavras que invocam o Espírito Santo em nossas rotinas, relacionamentos e desafios diários. Comece seu dia com uma declaração intencional. Antes mesmo de sair da cama, faça uma afirmação positiva que convide o Espírito Santo para a sua jornada diária. Você pode dizer, Espírito Santo, eu te convido para guiar cada passo meu hoje. Que minhas palavras e ações sejam um reflexo da tua presença em minha vida. Esta prática simples estabelece o tom para o seu dia e cria uma abertura consciente para a operação do Espírito Santo. Durante seu trajeto para o trabalho ou escola, transforme o tempo de deslocamento em uma oportunidade de comunhão com o Espírito Santo.
Em vez de se preocupar com o trânsito ou as tarefas do dia, use este tempo para falar palavras de louvor e gratidão. Você pode declarar: obrigado, Espírito Santo, por tua proteção nesta viagem. Eu louvo a tua criatividade vista na natureza ao meu redor. Que tu sejas glorificado em cada interação que eu tiver hoje. No ambiente de trabalho ou estudo, pratique a pausa espiritual. A cada hora, faça uma breve pausa de 30 segundos para realinhar seus pensamentos e palavras com o Espírito Santo. Respire fundo e diga silenciosamente: Espírito Santo, renova minha mente e guia minhas palavras. Que eu seja um instrumento da tua paz e sabedoria neste lugar. Esta prática regular ajuda a manter uma conexão constante com o Espírito Santo ao longo do dia. Nas interações com colegas, familiares ou estranhos, faça um esforço consciente para falar palavras de bênção e encorajamento. Antes de cada conversa, peça rapidamente ao Espírito Santo para guiar suas palavras. Você ficará surpreso com a diferença que isso faz em suas interações. Por exemplo, em vez de um simples bom dia, você pode dizer: que seu dia seja abençoado e cheio da paz do Espírito Santo. Quando enfrentar desafios ou conflitos, pause antes de reagir. Respire fundo e convide o Espírito Santo para guiar sua resposta. Você pode orar silenciosamente: Espírito Santo, dá-me sabedoria e autocontrole neste momento, que minhas palavras tragam cura e reconciliação. Esta prática ajuda a evitar palavras impulsivas que possam causar dano e, em vez disso, permite que o Espírito Santo opere através de você para trazer resolução pacífica. Durante as refeições, transforme o ato de comer em uma oportunidade de comunhão espiritual. Antes de cada refeição, não apenas agradeça pela comida, mas convide o Espírito Santo para estar presente. Você pode dizer: Espírito Santo, eu te agradeço por este alimento e convido tua presença para esta refeição. Que cada bite seja uma lembrança da tua bondade e provisão. Ao final do dia, pratique uma revisão espiritual. Reflita sobre os momentos em que suas palavras alinharam-se com o Espírito Santo e os momentos em que você poderia ter falado de maneira diferente. Agradeça pelas vitórias e peça perdão pelas falhas. Você pode orar: Espírito Santo, obrigado por tua graça e orientação hoje. Perdoa-me pelas palavras que não te glorificaram e ajuda-me a falar com mais amor e sabedoria amanhã. Nas redes sociais e comunicações digitais, seja intencional em usar suas palavras para edificar e encorajar. Antes de postar ou enviar uma mensagem, pergunte-se: estas palavras estão alinhadas com o fruto do Espírito? Faça um esforço consciente para ser um canal de bênção e luz no mundo digital, permitindo que o Espírito Santo flua através de suas interações online. Em momentos de espera, seja em filas, salas de espera ou engarrafamentos, use este tempo para praticar declarações de fé. Em vez de reclamar da espera, diga: Espírito Santo, eu confio no teu tempo perfeito. Use esta espera para me ensinar paciência e me revelar tua presença. Quando se deparar com notícias perturbadoras ou situações que provocam ansiedade, combata o medo com declarações de confiança no Espírito Santo. Você pode afirmar: Espírito Santo, tu és maior do que qualquer problema. Eu confio na tua proteção e orientação em meio a esta situação. Ao se preparar para dormir, faça uma oração de entrega e gratidão. Revise seu dia com o Espírito Santo, agradecendo pelas bênçãos e entregando suas preocupações. Você pode orar: Espírito Santo, eu te agradeço por tua fidelidade hoje. Entrego a ti meus pensamentos e preocupações. Que tua paz guarde meu coração e minha mente enquanto durmo. Lembre-se, a chave para uma aplicação prática bem-sucedida é a consistência e a intencionalidade. Não se desanime se você não conseguir implementar todas essas práticas de uma vez.
Comece com uma ou duas e gradualmente incorpore mais à medida que se tornam hábitos. O importante é manter-se consciente do poder de suas palavras e da presença constante do Espírito Santo em sua vida cotidiana. À medida que você pratica conscientemente o uso de palavras que invocam o Espírito Santo em seu dia a dia, você notará uma transformação gradual em sua experiência espiritual. Situações que antes pareciam mundanas se tornarão oportunidades de encontro com Deus. Desafios que antes o deixavam ansioso se tornarão convites para confiar mais profundamente no Espírito Santo. Lembre-se, cada palavra que você fala é uma oportunidade de alinhar-se com o Espírito Santo e manifestar sua presença em sua vida e no mundo ao seu redor. Que suas palavras diárias se tornem um testemunho vivo do poder e da graça do Espírito Santo, transformando não apenas sua própria vida, mas impactando positivamente todos aqueles com quem você interage. Chegamos ao final de nossa jornada, explorando o poder das palavras que invocam o Espírito Santo. Agora é o momento crucial de reflexão e, mais importante ainda, de ação. O conhecimento sem aplicação é como uma semente que nunca é plantada, cheia de potencial, mas incapaz de produzir frutos. Reflita por um momento sobre tudo o que exploramos. Lembramos que nossas palavras têm o poder de criar realidades espirituais, de abrir portas para a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Aprendemos sobre a importância de alinhar nossa fala com a verdade de Deus, de cultivar gratidão e perspectivas positivas, e de aplicar esses princípios em nossa vida cotidiana. O apóstolo Tiago nos adverte em sua epístola, capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Este versículo nos desafia a mover-nos além da mera compreensão intelectual para uma aplicação prática e transformadora. Então, qual será sua resposta a tudo o que aprendemos? Como você planeja incorporar estas verdades em sua vida diária? Permita-me desafiá-lo com algumas perguntas reflexivas e ações concretas. Primeiro, faça um inventário honesto de suas palavras nos últimos dias. Que tipo de sementes você tem plantado com sua fala? Suas palavras têm sido principalmente positivas e edificantes ou têm sido dominadas por negatividade e reclamações? Reconheça áreas que precisam de mudança e comprometa-se a fazer ajustes conscientes. Segundo, identifique situações específicas em sua vida onde você precisa ver uma manifestação mais poderosa do Espírito Santo. Pode ser em seu casamento, em sua carreira, em sua saúde ou em seu crescimento espiritual. Escreva declarações de fé específicas para cada uma dessas áreas e comprometa-se a falá-las em voz alta diariamente pelos próximos 30 dias. Terceiro, escolha um versículo bíblico que fale sobre o poder das palavras ou sobre a obra do Espírito Santo. Memorize-o e use-o como âncora para suas declarações diárias. Por exemplo, você pode escolher Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quarto, inicie um diário de gratidão, onde você escreve e fala em voz alta pelo menos 3 coisas pelas quais é grato todos os dias. Esta prática simples, mas poderosa, ajudará a reorientar seu foco e criar um ambiente propício para a obra do Espírito Santo em sua vida. Quinto, comprometa-se a fazer uma pausa espiritual de 1 minuto a cada hora durante o dia de trabalho. Use este tempo para alinhar seus pensamentos e palavras com o Espírito Santo. Esta prática ajudará a manter uma conexão constante com Deus, mesmo em meio às demandas do dia a dia. Sexto, identifique uma pessoa em sua vida que precisa de encorajamento. Comprometa-se a falar palavras de vida e bênção sobre essa pessoa diariamente por 1 semana.
Observe como esta prática não apenas impacta a vida dela, mas também transforma sua própria experiência espiritual. Sétimo, comece e termine cada dia com uma declaração intencional, convidando o Espírito Santo para guiar suas palavras e ações. Esta simples prática estabelecerá um tom espiritual para seu dia e ajudará a manter seu foco no que realmente importa. Oitavo, forme um grupo de responsabilidade com amigos ou familiares que compartilhem deste desejo de invocar o Espírito Santo através de suas palavras. Reúnam-se regularmente para compartilhar experiências, desafios e vitórias nesta jornada. Lembre-se, a transformação raramente acontece da noite para o dia. É um processo que requer paciência, persistência e graça. Haverá dias em que você falhará, em que palavras negativas escaparão de seus lábios. Nesses momentos, não se condene. Em vez disso, agradeça ao Espírito Santo por sua graça constante e recomece. À medida que você começa a implementar estas práticas, esteja atento às mudanças sutis em sua vida espiritual. Você pode notar uma paz mais profunda, uma maior sensibilidade à voz de Deus, ou um aumento na eficácia de suas orações. Celebre essas vitórias, por menores que pareçam, pois são evidências da obra transformadora do Espírito Santo em sua vida. Finalmente, lembre-se de que esta jornada não é apenas para seu benefício pessoal. À medida que você aprende a invocar o Espírito Santo através de suas palavras, você se torna um canal mais eficaz da graça e do poder de Deus para os outros. Suas palavras podem trazer cura, esperança e transformação para aqueles ao seu redor. O convite está feito. O poder está disponível. As ferramentas estão em suas mãos. Agora, a escolha é sua. Você aceitará o desafio de alinhar suas palavras com o Espírito Santo, criando um ambiente propício para sua manifestação poderosa em sua vida e no mundo ao seu redor? Que o Espírito Santo o guie, fortaleça e inspire nesta jornada transformadora. Que suas palavras se tornem um testemunho vivo do poder e da graça de Deus, trazendo luz às trevas, esperança ao desespero e vida onde antes havia morte. Vá em frente com coragem e expectativa. O Espírito Santo está esperando para operar poderosamente através de suas palavras. Comece hoje, comece agora e prepare-se para testemunhar a transformação extraordinária que está por vir. Ao chegarmos ao final desta jornada transformadora, é crucial refletirmos sobre o poder extraordinário que reside em nossas palavras. Aprendemos que cada expressão que proferimos tem o potencial de invocar a presença tangível do Espírito Santo em nossas vidas. As palavras que escolhemos não são meros sons vazios, mas sementes poderosas plantadas no solo fértil do reino espiritual. Relembramos as palavras do salmista no Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Este versículo nos lembra que nossas palavras têm o poder de agradar a Deus e alinhar nosso coração com sua vontade. A transformação que buscamos não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo de alinhamento de nossa fala com a verdade de Deus, de cultivar gratidão em todas as circunstâncias e de convidar conscientemente o Espírito Santo para cada aspecto de nossas vidas. Mas as recompensas deste esforço são imensuráveis. Uma intimidade mais profunda com Deus, uma paz que supera todo o entendimento e um poder espiritual que impacta não apenas nossa vida, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Agora, permita-me fazer algumas perguntas reflexivas. Que passos você precisa tomar hoje para entregar suas preocupações a Deus e começar a falar palavras de fé e esperança? Como você pode incorporar as práticas que aprendemos em sua rotina diária? Quais áreas de sua vida precisam ser submetidas ao poder transformador do Espírito Santo através de suas palavras?
Lembre-se, esta não é uma jornada que você precisa fazer sozinho. O Espírito Santo está sempre presente, pronto para guiá-lo, fortalecê-lo e inspirá-lo a cada passo do caminho. Confie nele e permita que suas palavras fluam através de você, trazendo vida, cura e transformação. Agora, gostaria de convidá-lo a dar um passo concreto em sua jornada espiritual. Se este ensinamento tocou seu coração e você deseja continuar crescendo em sua compreensão e aplicação do poder das palavras que invocam o Espírito Santo, por favor, considere se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você terá acesso a mais conteúdos inspiradores e práticos que o ajudarão a aprofundar sua caminhada com Deus e a experimentar o poder transformador do Espírito Santo em sua vida diária. Além disso, sua inscrição nos encoraja a continuar produzindo conteúdos que edificam e fortalecem a fé de milhares de pessoas ao redor do mundo. Também gostaria de convidá-lo a compartilhar sua experiência nos comentários abaixo. Como este ensinamento impactou sua vida? Que insights você teve? Quais desafios você enfrenta ao tentar alinhar suas palavras com o Espírito Santo? Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para encontrar esperança e encorajamento. Lembre-se, cada palavra que você fala tem o poder de mudar uma vida, incluindo a sua própria. Comece hoje mesmo a praticar as palavras que invocam o Espírito Santo e prepare-se para testemunhar uma transformação extraordinária em sua vida espiritual. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe ricamente.